Uma produção Domínio Público Audiolivros, de Edgar Allan Poe. O Gato Preto. Narração Jaime Maciel. Não espero, nem solicito crédito para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que eu vou contar. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco, e com toda certeza não estou sonhando. Mas como posso morrer amanhã, quero hoje aliviar o meu espírito. O objetivo imediato é mostrar ao mundo, simples e sucintamente, sem nenhum comentário, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram, me destruíram. No entanto, não vou procurar esclarecê-los. O sentimento que despertaram em mim foi quase exclusivamente o de terror. Há muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas e efeitos. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade do meu caráter. Tão nobre era a ternura do meu coração que eu acabava me tornando um joguete dos meus companheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais, e os meus pais me deixaram ter uma grande variedade deles. Com eles passava a maior parte do meu tempo, e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Este lado do meu caráter acentuou-se com os anos, e, quando homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. Para aqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e sagaz, eu não precisaria explicar a natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, há uma coisa que vai direto ao coração de quem tão frequentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade do homem. Casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdia a oportunidade de me presentear com alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, a minha mulher, que não era de todo imune à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considerava todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não quero dizer que falasse desse assunto sempre a sério, e se me refiro agora a isso, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio à cabeça. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Só eu lhe dava de comer, e ele me seguia por toda a parte dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical, envergonho-me de o confessar, para pior, devido ao demônio da intemperança. De dia para dia me tornava mais reservado, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Permitia-me usar de uma linguagem brutal
com a minha mulher. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu caráter. Não só os desprezava, como os tratava mal. Por Plutão, porém, ainda nutria uma certa consideração que não me deixava maltratá-lo. Quanto aos outros, não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco e até o cão, quando por acaso ou por afeição se atravessavam no meu caminho. Mas a doença tomava conta de mim, pois que doença se assemelha à do álcool? E por fim, até o próprio Plutão, que estava a ficar velho, e por consequência um tanto impertinente, até o próprio Plutão começou a sentir os efeitos do meu caráter perverso. Certa noite, ao voltar para casa completamente embriagado, de volta de uma das bodegas da cidade, pareceu-me que o gato evitava a minha presença. Apanhei-o, e ele, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-me ligeiramente na mão com os dentes. Uma fúria dos demônios imediatamente se apossou de mim. Não me reconhecia. Daria para dizer que a minha alma original deixara o meu corpo, e num instante uma ruindade, mais do que demoníaca, saturada de genebra, fazia estremecer cada uma das fibras do meu corpo. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, arranquei-lhe um olho da órbita. Queima-me a vergonha e todo eu estremeço ao contar essa abominável atrocidade. Quando, com a manhã, me voltou a razão, quando se dissiparam os vapores da minha noite de loucura, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que tinha cometido. Mas era um sentimento frágil e equívoco, e o meu espírito continuava insensível. Voltei a mergulhar nos excessos e depressa afoguei no álcool toda a recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita, agora vazia, apresentava na verdade um aspecto horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas, como seria de se esperar, fugia aterrorizado quando me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por esta evidente antipatia da parte de um animal que antes tanto gostara de mim. Em breve, esse sentimento deu lugar à irritação. E para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade acabou aparecendo em seguida. Deste espírito, não cura a filosofia. No entanto, não estou mais certo da existência da minha alma do que do fato que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma dessas indivisas faculdades primárias ou sentimentos que deu uma direção ao caráter do homem. Quem não se surpreendeu já uma centena de vezes cometendo uma ação idiota ou desprezível pela única razão de saber que não a deveria cometer? Não temos nós uma inclinação perpétua, pese ao melhor do nosso juízo, para violar aquilo que constitui a lei, só porque sabemos que o é? E digo que esse espírito de perversidade surgiu para minha perda final. Foi esse anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal, que me forçou a continuar. E, finalmente, a consumar a maldade que infligi ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e o enforquei no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas a saltarem dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o
porque sabia que aquele gatinho tinha tido afeição e porque sabia que não me tinha dado razão para aquela imoralidade. Enforquei-o porque sabia que, ao fazê-lo, estava cometendo um pecado mortal, que comprometia a minha alma imortal a ponto de a colocar, se tal fosse possível, mesmo para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais piedoso e mais severo. Na noite do próprio dia em que esse ato cruel foi perpetrado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas, toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram destruídos, e daí em diante mergulhei no desespero. Sou superior à fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre a atrocidade e o desastre. Limito-me, porém, a narrar uma cadeia de acontecimentos, e não quero deixar nenhum elo sequer incompleto. Nos dias que se sucederam ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma, tinham sido destruídas. Essa exceção era constituída por uma divisória interior, não muito grossa, que estava bem no meio da casa, e de encontro ao qual antes ficava a cabeceira da minha cama. O reboco resistira em grande parte à ação do fogo, fato que atribuo a ter sido pouco antes restaurado. Próximo dessa parede, juntara-se uma densa multidão, e muitas pessoas pareciam estar a examinar certa zona em particular com minúcia e grande atenção. A minha curiosidade foi despertada pelas palavras estranho e singular e outras expressões semelhantes. Aproximei-me e vi, como se fora gravado em baixo relevo, sob a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa, e, em volta do pescoço do animal, estava uma corda. Mal vi a aparição, pois nem podia pensar se tratar de outra coisa. O meu assombro e o meu terror foram imensos. Por fim, a reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me que o gato fora enforcado num jardim, junto à casa. Após o alarme de incêndio, o dito jardim fora imediatamente invadido pela multidão, e por alguém que deve ter cortado a corda do gato e o deve ter lançado para dentro do meu quarto, por uma janela aberta. Isso deve ter sido feito, provavelmente com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco recentemente aplicado, e cujo cal, combinado com as chamas e o amoníaco do cadáver, tinha produzido a imagem, tal como eu havia. Tendo assim satisfeito prontamente a minha razão, que não totalmente a minha consciência, sobre o fato extraordinário atrás descrito, não deixou este, no entanto, de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses não consegui libertar-me do fantasma do gato, e durante esse período voltou-me ao espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, mas que não era. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e procurar à minha volta, nos sórdidos becos que agora frequentava com assiduidade, um outro animal da mesma espécie e bastante parecido, que preenchesse o seu lugar. Uma noite, eu estava sentado meio aturdido num anto, mais do que infamante, quando a minha atenção foi despertada por um objeto preto, que repousava no topo de um dos enormes tonéis de gin, ou de rum, que constituíam o principal mobiliário do compartimento. Havia minutos que olhava para a parte superior do tonel, e o que agora me causava surpresa era o fato de não me ter apercebido mais cedo do objeto que estava em cima.
Aproximei-me e toquei-lhe com a mão. Era um gato preto. Um gato enorme, tão grande quanto Plutão e semelhante a ele em todos os aspectos, menos um. Plutão não tinha sequer um único pelo branco no corpo, enquanto esse gato tinha uma mancha branca, grande, mas indefinida, que lhe cobria toda a região do peito. Quando lhe toquei, imediatamente se levantou e ronronou com força, roçou-se pela minha mão e parecia contente por o ter notado. Era esse, pois, o animal que eu procurava. Imediatamente propus a compra ao dono, mas este nada tinha a reclamar pelo animal, nada sabia a seu respeito, nunca o tinha visto até então. Continuei a acariciá-lo e, quando me preparava para ir para casa, o animal mostrou-se disposto a acompanhar-me. Permiti que o fizesse, inclinando-me de vez em quando para o acariciar enquanto caminhava. Quando chegou a casa, adaptou-se logo e logo se tornou muito amigo da minha mulher. Pela minha parte, não tardou em surgir em mim uma antipatia por ele. Era exatamente o reverso do que eu esperava. Mas, não sei como nem porquê, a sua evidente ternura por mim me desgostava e me aborrecia. Lentamente e pouco a pouco, esses sentimentos de desgosto e de aborrecimento transformaram-se na amargura do ódio. Evitava o animal. Um certo sentimento de vergonha e a lembrança do meu anterior ato de crueldade impediram-me de o maltratar fisicamente. Abstive-me durante semanas de maltratar ou exercer sobre ele qualquer violência. Mas gradualmente, muito gradualmente, cheguei a nutrir por ele um horror indizível e a fugir silenciosamente da sua odiosa presença, como do bafo da peste. O que aumentou sem dúvida o meu ódio pelo animal foi descobrir na manhã do dia seguinte, a tê-lo trazido para casa, que, tal como Plutão, tinha também sido privado de um dos seus olhos. Essa circunstância, contudo, mais afeição despertou da minha mulher, que, como já disse, possuía em alto grau aquele sentimento de humanidade que fora em tempos característica minha e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e mais puros. Com a minha aversão pelo gato, parecia crescer nele a sua preferência por mim. Seguia os meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer compreender. Sempre que me sentava, enroscava-se debaixo da minha cadeira ou saltava-me para os joelhos, cobrindo-me com suas repugnantes carícias. Se me levantava para caminhar, metia-se entre os meus pés e quase me fazia cair, ou, fincando as suas garras compridas e aguçadas no meu roupão, trepava até o meu peito. Em tais momentos, embora a minha vontade fosse de matá-lo com uma pancada, era impedido de o fazer, em parte pela lembrança do meu crime anterior, mas principalmente, devo desde já confessá-lo, por um verdadeiro medo do animal. Esse medo não era exatamente o receio de um mal físico. No entanto, é-me difícil defini-lo de outro modo. Quase me envergonhava admitir. Sim, mesmo aqui, nessa cela de malfeitor, eu me envergonho de admitir que o terror e o horror que o animal me infundia se viam acrescidos de uma das fantasias mais perfeitas que é possível conceber. Minha mulher tinha me chamado várias vezes a atenção para o aspecto da mancha de pelo branco de que já falei, e que essa marca, embora grande, era originariamente bastante indefinida, mas, gradualmente, por fases quase imperceptíveis, e que durante muito tempo a minha razão lutou por rejeitar como fantasiosas, assumira finalmente uma rigorosa nitidez de contornos. Era agora a imagem de um objeto que me repugna mencionar, e por isso eu o odiava e temia acima de tudo. E teria-me visto livre do monstro se o ousasse.
Era agora a imagem de uma coisa abominável e sinistra. A imagem de uma forca. Oh, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. Por essa altura, eu era, na verdade, um miserável maior que toda a miséria humana. E um bruto animal, cujo semelhante eu destruíra com desprezo, um bruto animal a comandar-me, a mim, um homem feito à imagem do Altíssimo. Oh, desventura insuportável! Ah, nem de dia nem de noite, nunca, oh, nunca mais conheci a bênção do repouso. Durante o dia, o animal não me deixava um só momento. De noite, a cada hora, quando despertava dos meus sonhos, cheios de indefinível angústia, era para sentir o bafo quente daquela coisa sobre o meu rosto, e seu peso enorme, encarnação de um pesadelo que eu não tinha forças para afastar, pesando-me eternamente sobre o coração. Sob a pressão de tormentos como esses, os fracos resquícios do bem que havia em mim desapareceram. Só os pensamentos pecaminosos me eram familiares, os mais sombrios e os mais infames dos pensamentos. A tristeza do meu temperamento aumentou até se tornar em ódio a tudo e à humanidade inteira. Entretanto, a minha dedicada mulher era a vítima mais usual e paciente das súbitas, frequentes e incontroláveis explosões de fúria, a que então me abandonava cegamente. Um dia ela me acompanhou, por qualquer afazer doméstico, ao porão do velho edifício, onde a nossa pobreza nos forçava a habitar. O gato seguiu-me nas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me enfureceu até a loucura. Peguei um machado e, dissolvendo na minha fúria o receio infantil que até então tinha detido a minha mão, desferi um golpe sobre o animal, que seria fatal se o tivesse atingido como eu queria. Mas o golpe foi contido diabolicamente pela mão da minha mulher. Enraivecido pela sua intromissão, libertei o braço da sua mão e enterrei-lhe o machado no crânio. Caiu morta, ali mesmo, sem um gemido sequer. Consumado esse horrível crime, me entreguei em seguida com toda a determinação à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não podia retirar de casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Muitos planos me passaram pela cabeça. Em dado momento, cheguei a pensar em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los, um a um pelo fogo. Noutro, decidi abrir uma cova no chão do porão. Depois pensei em jogá-lo no poço do jardim, ou metê-lo numa caixa, como qualquer vulgar mercadoria, e arranjar um carregador para o tirar de casa. Por fim, detive-me sobre o que considerei a melhor solução de todas. Decidi emparedá-lo no porão, como, segundo as narrativas, faziam os monges da Idade Média às suas vítimas. O porão parecia convir perfeitamente aos meus intentos. As paredes não tinham sido feitas com os acabamentos de costume, e recentemente tinham sido todas rebocadas com uma argamassa grossa que a umidade ambiente não deixara endurecer. Além do mais, numa das paredes havia uma saliência, causada por uma chaminé falsa ou uma lareira que tinha sido tapada, para se assemelhar ao resto do porão. Não duvidei que seria fácil retirar os tijolos desse ponto, meter lá dentro o cadáver e depois fechar a parede, deixando tudo como estava antes, de modo que ninguém pudesse notar qualquer sinal suspeito. Não me enganei nos meus cálculos. Com o auxílio de um pé de cabra, retirei facilmente os tijolos, e depois de colocar cuidadosamente o corpo de encontro à parede interior, mantive-o naquela posição, ao mesmo tempo que, com um certo trabalho, devolvia a toda a estrutura o seu aspecto primitivo. Usando de toda a preocupação, procurei argamassa, areia e fibras,
com que preparei um reboco que não se distinguia do antigo, e com o maior cuidado cobri os tijolos. Quando terminei, vi com satisfação que tudo estava certo. A parede não dava o menor sinal de ter sido mexida. Com o maior escrúpulo, apanhei do chão os resíduos. Olhei em volta, triunfante, e disse para comigo: aqui, pelo menos, não foi infrutífero o meu trabalho. A seguir, procurei o animal que tinha sido a causa de tanta desgraça, pois que, finalmente, tinha resolvido matá-lo. Se o tivesse encontrado naquele momento, era fatal seu destino. Mas parecia que o astuto animal se alarmara com a violência da minha cólera anterior e evitou aparecer na minha frente, dado o meu estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar a intensa e aprazível sensação de alívio que a ausência do detestável animal me trouxe. Não me apareceu durante toda a noite, e, desse modo, pelo menos por uma noite, desde que o trouxera para casa, dormi bem e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o crime a pesar-me na consciência. Passaram-se o segundo e o terceiro dias e o meu algoz não aparecia. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha abandonado a casa para sempre. Nunca mais voltaria a vê-lo. Suprema felicidade a minha. A culpa da ação tenebrosa inquietava-me pouco. Fizeram-me alguns interrogatórios que colheram respostas satisfatórias. Fez-se inclusive uma busca, mas naturalmente nada se descobriu. Dava como certa a minha felicidade futura. No quarto dia após o crime, surgiu inesperadamente em minha casa um grupo de agentes da polícia, que procederam a uma rigorosa busca. Eu, porém, confiando na impenetrabilidade do esconderijo, não sentia qualquer embaraço. Os agentes quiseram que os acompanhasse na sua busca. Não deixaram nem um canto por investigar. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. E nenhum músculo me tremeu. O meu coração batia calmamente, como o coração de quem vive na inocência. Percorri o lugar de ponta a ponta, de braços cruzados no peito, andava descontraído, de um lado para o outro. Os agentes estavam completamente satisfeitos e prontos para partir. O júbilo do meu coração era demasiado intenso para que eu pudesse me conter. Eu ansiava por dizer pelo menos uma palavra para tornar duplamente evidente a sua convicção da minha inocência. Senhores, disse por fim, quando estavam prestes a subir os degraus, e estou satisfeito por ter dissipado as vossas suspeitas. Desejo muita saúde para todos. A propósito, essa casa está muito bem construída. Essas paredes... Já se vão embora, meus senhores? Essas paredes estão solidamente edificadas. E nesse momento, por uma frenética fanfarronice, bati com força com uma bengala que tinha na mão, na parede, atrás do qual se encontrava o cadáver da minha querida esposa. Ah, que Deus me livre das garras do maligno. Mal tinha o eco das minhas pancadas mergulhado no silêncio, quando uma voz lhe respondeu de dentro do túmulo. Um gemido, a princípio abafado e entrecortado, como o choro de uma criança, que depois se transformou num prolongado grito sonoro e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um bramido, um uivo, misto de horror e de triunfo, do tipo que só poderia vir das profundezas do abismo, das gargantas conjuntas dos condenados, na sua agonia e das criaturas habitantes daquela escuridão. Seria insensato falar dos meus pensamentos. Senti-me desfalecer e encostei-me à parede da frente. Paralisados pelo terror e pela surpresa, os agentes que subiam a escada detiveram-se por instantes. Logo a seguir, 12 braços vigorosos atacavam a parede. Esta caiu de um só golpe,
O cadáver já estava bastante decomposto e coberto de pastas de sangue. Apareceu ereto em frente aos policiais. Sobre a sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário faiscando, estava o odioso gato, cuja astúcia me compelira ao crime e cuja voz delatora me entregava ao carrasco. Eu tinha emparedado o monstro no túmulo. Se você gostou do meu trabalho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal. Nos vemos no próximo vídeo.